Olá, gente! Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um dos maiores movimentos da história da humanidade. Qual é este movimento? O Renascimento Cultural. Famoso, cantado, falado e interpretado. Agora, o que foi? O Renascimento Cultural foi um conjunto de transformações na mentalidade do homem europeu entre o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, desse modo, nós temos aqui, uma série de transformações ocorridas entre as suas três fases: o Trecento, no século XIV, o Quattrocento, no século XV, e o Quinhecento, no século XVI. E dentro disso aqui, temos também a oposição à chamada Idade das Trevas. Como os renascentistas, aqueles que se nomeavam deste modo, durante o movimento, queriam se opor àquilo que vinha antes. A arte medieval, a cultura medieval, a vida medieval, a ciência medieval. E aí, para desqualificar aquilo que já era observado, eles precisavam de novos valores, novas tradições. Então, para se colocar como algo novo, nada melhor do que desfazer o que veio antes deles, as manifestações que vieram antes deles. E aí, atualmente, no século XX e XXI, temos novas interpretações sobre o Renascimento Cultural. Quais são elas? Elas entendem o Renascimento Cultural como um conjunto de manifestações que já vinham ocorrendo desde a Idade Média, durante ali a Baixa Idade Média, pegando ali o século XII. Então, sim, ele teve suas rupturas e teve as suas continuidades em relação à Idade Média. Entretanto, a gente tem que ver motivos que levaram à sua expansão. O primeiro desses fatores é a chegada na Europa, pois já era feito ali um sistema parecido, da imprensa. As máquinas tipográficas, as máquinas de imprimir, tornavam livros de jornais mais dinâmicos. Então, na Idade Média, nós tínhamos lá o trabalho do monge copista. O que era um monge copista? É aquele que trabalhava dentro do mosteiro, foi um trabalho de fundamental importância, copiando obras clássicas. Com a imprensa, nós temos a circulação de ideias ocorrendo numa velocidade muito maior. Então, desse modo, isso facilitou a circulação de ideias chegando a mais pessoas. Mas lembrando, ainda estamos falando de uma maioria de população analfabeta. Ainda estamos falando de pequenos casos. Na sua grande maioria, a população ainda era muito analfabeta, a população ainda não tinha acesso às letras. Mas já começava ali o esboço, a montagem de uma nova sociedade. Outro ponto importantíssimo é a chegada do Renascimento aos Países Baixos. O Renascimento começa em Florença, na atual Itália. Na época, há um conjunto de estados divididos entre as mais diversas famílias em guerra. E ele, a partir principalmente do século XV, ele chega a outras regiões da Europa. E quando ele chega nos Países Baixos, também conhecidos por nós como Holanda, nós temos um renascimento no campo científico. E sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Mas uma coisa que facilitou muito o renascimento nos Países Baixos foi a sua liberdade de culto. Liberdade de culto, entre aspas, se comparada a outros países. Ainda existia uma perseguição à ciência de o que era novo naquele momento. Outro ponto importantíssimo sobre o renascimento cultural é que ele foi um movimento predominantemente urbano. Então nós falamos de Florença, nós falamos de Roma, nós falamos de Lisboa, de Madrid, de Paris, de Londres, mas não falamos do interior dessas sociedades. Por quê?
porque o interior dessas sociedades ainda continuou extremamente místico, continuou ligado muito ainda às tradições medievais. Mesmo com o Renascimento e mesmo com outros movimentos como o Iluminismo, as chamadas luzes, né, o conhecimento, ainda não adentrava muito bem nas regiões interioranas. Outro ponto importantíssimo são as características do Renascimento. O que tinha de novo neste movimento? E aí vamos para cada uma delas. Humanismo e antropocentrismo, né? Valorização do humano. O homem no centro dos estudos, o homem no centro do conhecimento. Em oposição ao pensamento teocêntrico medieval. Filosofia de Santo Agostinho, filosofia de São Tomás de Aquino, lá da Idade Média. Essa estava sendo cortada. E aí temos, né, a valorização do homem. E se valoriza o homem, valoriza a razão. Então, ou seja, né, para pensar o homem, para pensar novas manifestações, atitude racional. O homem se coloca mediante a natureza e busca conhecer tudo que ela oferece. Outro ponto também ligado à atitude racional, a postura crítica. Temos, né, um movimento posterior com René Descartes, que não é renascentista, que está entre esse período entre o Renascimento e o Iluminismo, uma postura crítica metódica. Mas aqui, né, era de fundamental importância uma crítica para se chegar a um tipo de verdade, não aceitando mais as verdades religiosas, ou pelo menos se opondo a elas. E essa oposição trouxe malefícios para quem ousou fazer isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Outro ponto também, individualismo. Um exemplo, as obras de arte passam a ser assinadas. Por exemplo, né, na Idade Média a gente não tem lá o arquiteto chefe da Notre Dame, nós não temos arquitetos chefes de outras grandiosas igrejas. Era sempre algo em conjunto no qual não existia uma preocupação autoral daquilo que você fazia. No Renascimento, os autores passam a assinar suas obras, o que, né, facilita muito a nossa vida para entender o que eles fizeram, para entender de quem era a obra, quais circunstâncias, quais as características que o autor colocou naquela pintura, naquela escultura, naquela arquitetura. Outro ponto também, mecenato. O que era o mecenato? Patrocínio de burgueses, nobres e da própria Igreja Católica às obras renascentistas. Obras de arte, obras arquitetônicas, esculturas, pinturas. Então, né, os renascentistas precisavam de um capital para poder financiar as suas obras. E ela veio no mecenato. E lembrando, era status na época ter um quadro de Leonardo da Vinci, um quadro de Michelangelo. Era uma forma, né, de você ganhar respeito na sociedade. Agora, outro caso curioso, os renascentistas mesmos não enriqueceram. Então, ou seja, né, quando a gente fala enriquecimento, burguês e tudo mais, segundo o que alguns falam, o único renascentista que teria enriquecido seria o Michelangelo, porque ele dava valor, ele sabia o valor de suas obras. Os demais, não é que morreram pobres e miseráveis, mas também acabaram não enriquecendo. E outra coisa, né? Retomada dos valores clássicos. E aí eu volto ao ponto aqui em cima. Eles estavam se contrapondo à Idade Média, mas eles precisavam de uma base para poder ali produzir o conhecimento. Aonde estava essa base? Estava no mundo grego-romano, no mundo greco-romano. Então, né, as características, as heranças patrimoniais, muitas delas ainda existentes na Itália, na atual Itália, ajudavam, né, os artistas a se inspirarem
para fazer sua escultura, para fazer sua pintura. Lembrando que nos dias de hoje, a Itália é o país com mais patrimônios reconhecidos pela Unesco. Então, né, essa chancela da Unesco leva milhões de pessoas à Itália. E aqui nós teremos, né, essa retomada dos valores clássicos pelo fato de muitos artistas visualizarem pinturas, esculturas e outras heranças do Império Romano e da influência grega no mesmo império. Bom, e aí temos os 4 maiores renascentistas. Eu sempre gosto de falar, para lembrar dos 4 maiores renascentistas, basta nós lembrarmos das tartarugas ninjas. Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Até onde eu sei, não tenho certeza qual foi a inspiração dada pelo movimento renascentista no criador das tartarugas. Mas muitos falam que ele teria se inspirado nos 4 maiores para criar esses 4 grandiosos personagens que foram criados em 1984. E aí, Leonardo, pintor, escultor, médico, engenheiro, arquiteto. É difícil entender o que o Leonardo da Vinci não fez em sua época, porque ele fez de tudo. Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, também muito famoso, não se colocou nas áreas de engenharia como Leonardo se colocou, mas também foi outro grande gênio. Temos também Rafael Sanzio, pintor do quadro clássico, né, chamado A Escola de Atenas, e Donatello, escultor. Eu fiz essa ordem aqui porque eu estava buscando lembrar. O Donatello também tem um Davi esculpido por ele mesmo. E aí, gente, nós temos, né, o desenvolvimento econômico e a atuação de uma forte burguesia. E um caso curioso, gente, os gênios parece que se puxam de épocas em épocas. Na Península Itálica do Renascimento, nós tínhamos, né, esses 4 aqui. Depois o Renascimento se expande. Ele chega à França, muito em parte, né, graças aos escritos de François Rabelais e de Michel de Montaigne. Ele chega à Espanha com os escritos de Miguel de Cervantes. Chega a Portugal com os escritos de Luís de Camões. Chega a Inglaterra com os escritos de William Shakespeare. Então, né, ele se espalha pela Europa com uma enorme facilidade. E se destacando em campos da literatura, né, como eu acabei de citar, mas em outros campos também. Como, por exemplo, o campo científico, com Johannes Kepler, nasceu na atual região da Polônia, e Nicolau Copérnico, da atual Alemanha, sobre gravitação universal dos corpos, heliocentrismo. Então, né, o desenvolvimento científico também acontece neste momento, e com Galileu, que nós veremos daqui a pouco. Então, desse modo, não foi um movimento restrito à Península Itálica. Ele foi um movimento também de outras regiões europeias, inclusive, né, deixando sua marca nessas outras regiões europeias. E a genialidade deste movimento ainda é sentida e ainda coloca o mundo do século XXI boquiaberto. Exemplo, né? Há um tempo atrás foi vendida uma obra de Leonardo da Vinci por mais de 400 milhões de dólares. A obra Salvator Mundi, que é um desenho que ele fez de Jesus Cristo. Então, ainda tem muito valor. E reportagens, documentários, entre outros, são muito consumidos quando tratam do renascimento cultural. Uma novidade do renascimento cultural é essa revolução científica. Então, ou seja, a ciência, a ideia de eu testar algo, de eu não acreditar em algo dado, sem o teste, sem a observação, sem o método, sem a ideia, né, de eu ver para crer, é uma atitude do Renascimento.
E aí nós temos, né, a valorização da razão, da experiência e da observação. Atitudes típicas do método científico. Então, o que o método científico valoriza? Valoriza a razão, valoriza a experiência e a observação. E aí que você desenvolve ciência. E aí que você desenvolve conhecimento. Conhecimento válido. E temos, né, uma nova forma de enxergar a natureza. Qual é essa forma? Em oposição ao que era visto na Idade Média. Na Idade Média, a natureza era vista como um objeto do Criador. Então, cabe ao Criador desvendar os mistérios da natureza. Entre os séculos XV ao século XIX, podemos dizer assim, esses 400 anos aí, nós temos uma atitude científica de, sim, eu tenho a natureza. Eu posso admitir que ela é uma criação divina, ou eu posso nem acreditar em Deus. Mas eu tenho a natureza e ela deve servir ao homem. E como ela pode servir o homem com plantas, e outros recursos naturais, vários outros recursos naturais, com atitude científica. Então eu tenho que estudá-la, eu tenho que compreendê-la, para poder, né, entender o seu desenvolvimento, o seu funcionamento, e para ver como ela me atende. Então essa nova atitude de postura do homem mediante a natureza, né, vai influenciar novas formas de conhecimento, novas formas de estudo, que foram muito aceleradas pelo movimento iluminista. Então o movimento iluminista pegou essa ideia de trabalho com a natureza e acelerou cada vez mais. E aqui nós temos, né, a teoria heliocêntrica. Teoria no qual o Sol estaria no centro e a Terra não seria estática, né, mas giraria em torno dele. E os outros planetas também fariam uma órbita elíptica e tudo mais. Pois bem, essa teoria deve muito a esses dois. Nicolau Copérnico, que a teorizou. Se eu não me engano, né, o livro aí traduzido aí para o português, mas eu não tenho certeza, seria a nova órbita, do Orbitum Novarum, uma coisa assim. Perdoe o latim que eu não sei falar. O Nicolau Copérnico teria escrito, né, que o Sol estaria no centro do universo e a Terra giraria em torno dela. Mas qual é a novidade da atitude científica? Você não pode só escrever, você tem que provar. E aí, gente, ainda apesar de ter vivido na região ali dos Países Baixos, da Alemanha e outras regiões mais, o Copérnico não tinha liberdade para publicar isso. O seu livro só sai em torno aí de 3 meses depois da sua morte, em 1543. E muita coisa do que acontece em ciência nos dias de hoje, acontecia naquele momento. Ou seja, né, por equipamentos, por situações, um afirma, o outro comprova. Ou 2, 3 gerações depois, o outro comprova. Quem comprova as teorias de Copérnico é Galileu Galilei. E aí vem, né, como diz no musical em francês, né, em Florença se conta que a Terra é redonda e que existiria um outro continente neste mundo. Então, né, esse musical eu vou passar para vocês em outro momento, no qual Galileu Galilei tem o seu grandioso mérito não de inventar o telescópio, mas em vez de apontá-lo para baixo, apontá-lo para cima. E aí, né, ele começa a observar melhor astros, planetas e outras coisas mais. É perseguido pela igreja e vem um choque, né, de mentalidades. A mentalidade medieval com a escolástica, de São Tomás de Aquino, se opunha a esse novo pensamento de Galileu Galilei. E aí, né, ele é obrigado a retirar suas ideias. Depois ele tenta escrever um livro, né, chamado Dos Dois Máximos Sistemas do Universo, no qual ele faz uma crítica um pouco escondida, um pouco velada à igreja. Aí ele é preso, obrigado a se retratar novamente e acaba morrendo cego de tanto olhar para o Sol, segundo o que alguns nos falam. Mas esse método de experimentação científica é dele. Ou seja, né, a revolução científica, a ideia né, de eu ter que provar aquilo que eu estou falando
é uma ideia de Galileu. Pois bem, gente, esse é o Renascimento cultural, movimento que influencia até hoje nas nossas vidas das mais diversas formas. Deixa lá e meu muito obrigado a todos.